Oi! Começando aqui a nossa live de Celpibras. Vamos ver. Acho que eu já tô online. Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia para todo mundo que tá chegando aí. Fernando já chegou. Deixa eu já te liberar, Fernando. Gente, como vocês estão nesse sábado de manhã? Que hoje a gente vai falar de Celpibras, né? Vocês já sabem. E já vão me dizendo aqui quem vai fazer selfie. Fernando chegou! Bom dia, bom Bom dia. dia! Antônio tá aqui. Quem mais que tá aqui? Tem uma galera. Dara. Gente, vocês vão fazer o selfie Brás? Quem que vai fazer o exame já vai falando pra gente aqui embaixo nos comentários. Fernando, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Camila, e você? Como é que tá tudo por aí? Estou com frio. É, Tá tudo nessa meio manhã frio. tá tudo meio frio aí, né? Vamos esquentar um pouquinho essa manhã aí de sábado aí, né? Com essa nossa conversa aí sobre o Celpibras, né? Então, mais uma vez estou aqui, né? E quero agradecer esse seu convite, essa nossa parceria aí de Celpibras, né? Então, avisar para todo mundo que a gente vai estar aqui, né? Disponível durante esse tempinho para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E pode ser que apareçam umas dúvidas que a gente não saiba responder, mas depois a gente vai atrás e a gente A gente consegue dá um aí responder. jeitinho. A gente dá o nosso jeitinho aí, né? Gui tá dando bom dia pra gente. Eu nunca sei o nome de vocês, porque fica só o arroba. Então, eu falo o que eu Uhum. acho que é. Bom, tem um pessoal aqui que vai fazer selfie. Eu vi que o Antônio disse eu vou. Deu bom dia pra gente. E quem quer fazer ainda pode fazer. Fernando, ainda dá pra se inscrever? Então, ó, vamos trazer aí uma notícia quentinha aí do INEP, né? O INEP entrou em contato ontem com os postos aplicadores, porque o processo de homologação, que eu sei que todo mundo fica muito ansioso, nervoso por esse processo de homologação. Pessoal, o processo de homologação nada mais é do que a gente confirmar que vocês estão ali inscritos no exame. É a última parte desse processo de inscrição. É porque os postos precisam verificar documentação, tem a questão do pagamento. E pelo edital, né? Se vocês procurarem lá, o edital está escrito que essa homologação vai até o dia 13 de agosto, até as 23h59, horário brasileiro. Então, acho que eles pensaram assim, poxa, não vamos deixar esse pessoal trabalhando no fim de semana, né? Então, eles aumentaram esse prazo para o dia 15 de agosto. Então, até segunda-feira, às 11h59, aí, né? Da manhã, né? Poderão ser aí homologadas as inscrições de todo mundo nos postos. Então, fiquem tranquilos para quem já conversou com o seu posto, para quem já fez o seu pagamento, já enviou a documentação. É só porque o pessoal precisa ali, né? Até porque quando faz essa homologação, vocês já vão ter acesso a horário e local da prova escrita, horário e local da prova oral. Então, fiquem tranquilos. Mas respondendo, né, Camila? Agora não dá mais, né? Não dá mais, já era, gente. E Já fiquem era, gente. atentos ao pagamento, porque eu tenho uma aluna que esqueceu de pagar no ano passado e ela não pagou e ela não fez, porque ela esqueceu de pagar. E sabe por que que ela esqueceu de pagar? Porque ela Hum, não checa o e-mail. Gente, vocês têm que hum, verificar o e-mail de vocês. Ela não exato. viu que tinha o e-mail do posto, ela não viu que tinha um boleto para pagar, ela achou que estava tudo certo. E não Uhum. tava. Então, olhem o e-mail de vocês, fiquem atentos, porque toda a comunicação é feita por lá. Uhum. Quem vai Exatamente. fazer o CELP que tá online aqui, todo mundo já pagou, tá tudo direitinho. Comentem aqui, Antônio, que tá com a gente. Quero saber se vocês já pagaram. Enquanto Comentem também de isso, onde estão também, para a gente saber, é né? Se estão, verdade, se né? estão pelo Brasil, se estão pelo mundo aí, né? É verdade. De onde vocês são, onde vocês vão fazer o exame. A gente adoraria saber isso.
E também vão fazendo perguntas, a gente vai ficar um tempinho aqui com vocês, então aproveitem. Ó, o Antônio já pagou. Muito bem, Não, tá excelente. encaminhado. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo encaminhado. Bom, Fernando, você quer começar falando da prova escrita, da parte escrita, da parte oral? Por onde a Ó, gente pode começar? antes da parte escrita e antes da parte oral, eu acho que a gente podia trazer aquela dica que a gente sempre dá aí, né, para os nossos alunos a respeito dessa ideia de avaliação do CELP-Brás que a gente que tem, né? E a gente até tem muito mesmo como professores aí, né? Então, aquela ideia de avaliação muito focada, né? Naquelas Uhum. estruturas, aquilo que os alunos morrem de medo daquela palavrinha quando a gente fala na nossa aula gramática, né? E daí todo mundo, né, quer sair correndo, fugindo. Então, para quem está acostumado, né, com essa ideia de avaliação, muito baseada naquele modelo, vamos dizer, padrão de prova, né? Completa os espaços com os verbos, coloque a preposição correta, aqueles exercícios de verdadeiro e falso, né? E daí, para quem chega no dia do CELP-Brás e está esperando esse tipo de prova, vai fazer ups, né? Ups, não é Exato, é bem outra isso. coisa. É outra coisa, né? Então, assim, se a gente puder dar aqui uma dica para vocês, né? Para quem tá aí daqui a um tempinho, eu vi que alguém escreveu, ó, daqui a 3 meses a prova, gente, ainda dá Tá tempo de se chegando. preparar, dá para dar tempo de pensar. Mas uma dica que a gente sempre gosta de trazer é essa ideia de que o CELP-Brás ele é um exame de desempenho ou um exame de performance, como vocês quiserem né, aí falar. Então, a gente não está avaliando como que vocês aprenderam português, se vocês aprenderam numa escola, se vocês aprenderam na universidade, né? Esse contexto, ele não é importante para nós, como, né, que estamos ali, né, avaliando vocês, não é importante a gente saber desse contexto, mas a gente quer saber como que vocês usam essa língua, né? A língua portuguesa que a gente diz. Então, o que a gente diz é que o CELP-Brás ele tem essa ideia de buscar, né, simular práticas que, por exemplo, um brasileiro teria que simular aí no seu dia a dia, né? Brincando, eu não tô aí no Brasil, eu tô passando um período de férias, né, na Argentina e, por exemplo, uma das coisas que a gente teve uma dificuldade foi a gente precisava trocar o chip do celular, né? E Ups. daí, ó, né? Chip! A gente precisa, né? Precisando simular uma prática da vida real. Então, pensando com quem que eu vou falar, né? Como que eu vou falar com essa pessoa, o que que eu vou ter que falar, qual é a entonação que eu vou utilizar. Então, essa é a ideia, né? Procurar, aí a gente simula, né, práticas de uma vida real aí né, na língua portuguesa. E daí, como você falou, né, Camila? Tem a parte escrita e tem a parte oral. Então a gente avalia essas duas partes aí, né? Ah, com certeza. Só vem nos comentários aqui, tem uma Uhum. galera em Lima, a Dara tá em Lima. Cadê? Já perdi. Tem boliviano em Floripa, a Muito bem. esposa que vai fazer em Brasília. Então, se vocês quiserem falar mais de onde vocês são e onde vocês vão fazer. E se tiver professores também aqui, vou adorar saber. Tem professor online, tem professor que aplica preparatório. Tem professor que Exatamente. aplica, que está lá como avaliador. Vão Uhum. falando aqui pra gente. Olha, eu particularmente gosto muito do CELP. É uma relação de amor e ódio algumas vezes, né? Mas a parte do ódio é política, ela não é a prova em si. Exatamente. Esse cancela, vai ter, não vai ter, é uma coisa que é irritante. A Valentina da Itália já está Ó, homologada. Excelente. Valentina, tudo bem? Preciso responder sua mensagem. Lembrei agora.
Que eu ia dizer? Então, eu acho uma prova muito inteligente, uma prova muito interessante, com temas relevantes. Eu Uhum. como professora, eu uso muito o CELP-Brás nas minhas aulas, mesmo para alunos que não vão fazer CELP. Uhum. Eu acho muito relevante, temas bacanas. E quando a gente consegue abordar, e mesmo ali no momento de avaliação, saem discussões muito interessantes, ainda que em cinco Uhum. minutinhos, né? A Então é gente legal. brinca, a gente brinca, às vezes sai até amizade com a pessoa, né? Ai, né? Gostei tanto do que essa pessoa, né, fala, né? Que a É... gente tem aí, às vezes, uns momentos muito interessantes. E até mesmo quando a gente prepara os nossos alunos, né? As temáticas, os temas que a gente fala. E é o que eu sempre digo, a gente acaba descobrindo muita coisa. Eu já, tipo, descobri muita informação, muita coisa nova por causa do Celpibras aí, né? Sim, com certeza. Sem dúvida, é verdade. Olha só, o Antônio arrasou, porque ele está falando que tirou nota pontuação máxima nos exames de inglês, Estados Unidos, Reino Unido, e agora ele vai tirar o avançado superior no CELP. Eu acho que é Hum, relevante, então, Fê, a gente falar um pouco dos níveis, já que isso. puxou esse assunto. E antes Uhum. disso, o Cleidson, que está perguntando: os temas da aprovação iguais em todo o país ou vai mudando de região? Acho que vale a Hum, pena a gente perguntar, falar sobre esses dois tópicos agora. isso. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre os E a temas, Vero que né? está no Paraguai, desculpa que eu Ah, esqueci tá. dela. Vamos Né? lá. Bom, falando, a gente fala para os temas e depois a gente, né, entra aí para os níveis de certificação, né? Então, pessoal, os temas, na verdade, assim, né, muitos acham assim, eu vou fazer uma prova. Eles até perguntam, eu quero fazer uma prova, eu quero fazer o Celpibras, mas eu quero fazer para o nível básico, eu quero fazer para o nível avançado, né? Então, lembrem-se, né? Todo mundo, de todo lugar do mundo, faz a mesma prova, né? Então, aquela É. pessoa que está no posto aplicador aqui do Brasil é a mesma pessoa que vai estar fazendo, né, a prova, seja lá, enfim, em toda a América Latina, América do Norte, Europa, Ásia, África, enfim, né? Todo mundo faz a mesma prova. E não existem provas diferentes. É uma mesma prova, e daí, a partir das respostas que vocês dão, tanto na parte escrita e na parte oral, os avaliadores têm as chamadas grades de correção, nas quais a gente precisa encaixar ali vocês, né? E descobrir, né? Então, é um processo. Por isso que muitas pessoas perguntam, nossa, mas por que leva 3 meses? Por que leva tanto tempo para sair esse resultado? Tem um nível de complexidade e também até um nível que a gente diz para a segurança de vocês, né? De que essa prova, né? Ela vai, né? Ter aí uma avaliação, né? Muito focada aí, né? No participante, em avaliar. É sempre mais de um avaliador que está ali, né? Com vocês, tanto na escrita quanto na oral. Então, né? É muito importante a gente falar disso. Então, todo mundo faz a mesma prova. É o que eu sempre digo. Temas, pessoal, né? A gente costuma dizer um Celpibras lifestyle aí, né? Mas assim, um estilo de vida bem, tipo, tranquilo. São evitados temas polêmicos, né? Por questões óbvias aí, né? Mas a gente até pode pensar numa questão de intimidar um participante, talvez, a falar sobre algo. Que hoje a gente está Uhum. falando muito sobre essa questão dos gatilhos, né? Então, isso pode gerar um gatilho. Então, a gente não trabalha com temas, né? Então, a gente pode pensar muito em questões como saúde, trabalho, turismo, né? Esportes, lazer, né? Tecnologia, redes sociais, enfim, aquilo que a gente tenta aí conversar com os nossos amigos aí, família no dia a dia, né? Sobre o Antônio, Maravilha. que ele falou, né, Você viu, né? isso, eu vi ali, né? Então, por se tratar, né, pessoal, por um exame de proficiência oficial, né? Então, existem os chamados níveis de certificação aí, né? Trago notícias que para alguns é um pouco desanimadoras, mas o CELPE-BRAS ele não trabalha com níveis básicos, né, de Isso. certificação.
Então, se a gente fosse fazer uma comparação, aí comparar, né, com o quadro comum europeu de referência de línguas, né, o CELPE-BRAS não teria um nível A1 ou A2, né, como certificação. Então, começaria aí num nível B1, a gente diria um nível intermediário, e daí depois ele vai passando para os níveis diferentes aí, né? Você pode ir desde um zero, um nada, né? E o máximo que você pode obter aí é uma nota 5, que é o chamado avançado superior, né? Eu sei que muitos querem se preparar e querem ser um avançado superior, né? Enfim, eu sempre chamo a atenção, né? A gente sempre comenta, né, Camila, assim, olha, não se cobra tanto, porque o que você está fazendo é uma prova de português que tem, assim, um aspecto muito forte no sentido de um nível de português muito alto que você Uhum. precisa ter. Até porque, falando um pouquinho de história do CELPE-BRAS aí, né? Assim, a motivação é para que estrangeiros que quisessem vir fazer programas de graduação e pós-graduação pudessem comprovar aí a sua proficiência. Aí é o que eu sempre digo, Universidade. universidade, né, gente? Então a gente diz lá, imagina, será que com um nível A1, A2, um nível muito básico de língua, eu conseguiria acompanhar aí as discussões, eu conseguiria, né, ficar nesses 4, 5, 6, sei lá quantos anos aí, né, dentro da universidade? Então, Uhum. é o que a gente diz, então, poxa, eu tirei um intermediário, eu tirei, principalmente quem tira intermediário, intermediário superior, diz assim, mas eu queria um avançado, eu digo, Hum. olha, o intermediário superior, o intermediário, já é um nível bastante alto aí, né? E Sem aqui, dúvida. né? E aqui, Camila, acho que é muito importante a gente comentar, porque muita gente acaba não sabendo como chega essa nota final, como que a gente chega nesse É. nível, Essa é né? uma grande curiosidade, inclusive de professores. Então, Isso, e né? muitos alunos, ao receber essa certificação, falam, mas qual que é a minha nota? Né? É. Porque não tem um número, ele tem Né? um título, um nome. Como é que A é gente, isso? a gente brinca que é da área de humanas, mas o mundo é muito focado no número, né? Eu preciso ter É, aquele. eu quero um Eu, número. É eu preciso ter aquele. 10. Eu É quero 10, 10. né? É 10. Então a gente brinca aí, né, que você não vai ter exatamente este número, mas que você vai ter o seu nível de certificação, que são 4, né? Intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior. Vocês poderão ter 4 níveis aí de certificação, né? Que são possíveis. E daí, falando agora de números, então, mas Fernando, me dá um número, tá Um bom? número. Eu dou um número. Então, nota que vai de 0 a 5. Qual é o mínimo que vocês precisam aí? Vocês precisam um mínimo de 2 pontos. 2,00, Isso. né? E importante dizer, né, Camila? Porque assim, eu já escutei muito isso. Fernando, não tem muito tempo, não, assim, não tô acostumada a escrever muito português. Mas assim, eu me viro, eu vou muito bem na parte oral, né? E muitos participantes acabam focando muito na sua fala, porque consegue falar, enfim, e deixam de lado. A gente sabe, às vezes, por questão de tempo, uma certa preguicinha. Eu digo, gente, é só um esforcinho, faz esse esforcinho antes do CELP, né? Na parte escrita, né? E daí, Sim. quando a gente chega lá no final, tipo, isso já aconteceu, um participante, esse participante sempre me vem, assim, à cabeça, porque ele era um participante super proficiente em português. E na parte oral do exame, ele ficou com uma nota 4,75, né? Uau! Uau, avançadíssimo superior aí. A gente, né, tava ali praticamente, a gente brinca, a gente tava cumprindo tabela naquela interação com ele ali, porque a gente percebia que ele falava muito bem português. E, Uhum. de repente, saem os resultados do CELPE-BRAS e ele diz, eu não passei.
no Celpibras, Olha, o que né? aconteceu? O que que aconteceu? E vai atrás. E daí ele conseguiu, né? Nessa época o sistema ele ainda mostrava a questão das notas. E daí ele tirou um 4,75 na parte oral, mas na parte escrita ele tirou 1,98. E não é média, gente. Não é Exato, média. Qual que é a né? regra, Fê? A regra é, você sempre fica com a nota mais baixa em uma das partes da prova. E daí eu sei que sempre Tadã! causa aquela, né, a A nota choradeira. final é a nota mais baixa, gente. Então não adianta Exatamente. focar só na parte escrita e a sua parte oral. Tem que estar tudo em equilíbrio. Você tem que tirar Uhum, 5 nos dois. Não vai ser exato. uma média. Uhum. E Até por que porque que a ele gente. tirou uma nota tão baixa na escrita, Fernando? Se ele é tão bom para falar, por que que a escrita foi tão abaixo? Porque daí a gente tem que pensar um pouquinho, né, nessa ideia da parte escrita aí do exame, né? O conceito de atividade, né, da parte escrita do exame é muito importante. Camila, eu já vi assim textos muito bem escritos, assim, sabe? Textos que eu até brincava, nossa, nem eu sei escrever assim, né? Eu até brinco, quando eu entrei para o mundo das letras, eu entrei com essa. Meu sonho era ser escritor. Eu dizia, eu vou ser escritor, Uhum. né? E daí a realidade vai nos levando para outros caminhos aí, né? E daí, por exemplo, eu digo, nossa, mas essa pessoa sabe escrever muito bem um texto. Só que a estrutura do texto, o texto que ele tinha que escrever, não fechava com a ideia na parte escrita que o Celpibras trabalha com o chamado conceito de tarefa, né? Aí vocês ficam assim, tarefa, mas o que que é esse conceito? Então, lá no dia do exame, vocês vão, né? Vocês vão receber a avaliação aí de vocês. Lá vocês vão abrir o chamado caderno de questões e lá vai ter lá, são 4 tarefas na parte escrita, né? Aí vocês vão abrir lá, tarefa 1. Vai dizer assim, você vai assistir a uma reportagem, Você. né, sobre... E daí, eu sei que tá batido, mas vamos falar. Você vai assistir uma reportagem sobre os benefícios do home office, né, Ai, para... que saco esse tema. Espero que né, não tenha de novo. né? Enfim, né? Aí você vai assistir um vídeo e aqui a gente chama a atenção, né? Nossa, Fernando, eu tenho dificuldade para compreender vídeo. Eu tenho dificuldade ainda para compreender áudio. Os vídeos, áudios, textos, tudo aquilo que é utilizado como fonte do CelpBras são textos originais da imprensa brasileira. Ah, então, nada é assim, mas esse vídeo, esse áudio, ele foi criado especificamente aí para o CelpBras, né? Então, a ideia aí, né, é que para buscar simular essas práticas. E daí vamos dizer que você vai assistir ali uma reportagem de um jornal aí, né, que fala, e daí depois ele diz lá, ele tem o que a gente chama um enunciado, né? É muito importante essa ideia do enunciado, que é, ele diz lá, você é gerente de recursos humanos de uma grande empresa brasileira. E, após assistir esse vídeo, você precisa escrever um e-mail para o presidente da empresa sugerindo a implantação do modelo home office na empresa. Né? Então, com base nas informações do vídeo, diga o que é esse modelo, apresente os benefícios e fale sobre tudo o que, né, diz a legislação sobre a questão, né? Então, Camila, eu já vi textos assim muito bem escritos, mas, por exemplo, muitos participantes escrevem assim: eu assisti nesse vídeo que o home office, Aham. Não é né? isso, gente. É o que ele pede. A É o que ele primeira coisa, pede. né? A gente sempre fala, né, Fernando? Lápis na Uhum. mão, grifa tudo que a tarefa te pede
escreve seu texto. Quando você Uhum. terminar de escrever, você vai fazer check para ver se você fez tudo que ele te pede. Tudo que tá Uhum. lá tem que ser feito. Por isso que é Exatamente. mais fácil do que parece. Ele te Uhum. manda, você obedece. Ele E, mandou você fazer, você fez. E assim você tem uma tarefa do CELP. Não é para ser criativo, escrever um texto bem humorado, um uhum. poema. Ninguém tá nem aí para isso. Tem que Sim. fazer o que ele mandou. O Ponto. e-mail, né? Então, tipo, se ele falou ali, ó, o e-mail é o que eu sempre digo, né? A gente sempre fala, né, Camila, assim, pega um pouquinho de tempo, ao invés de você já sair, né? Eu sei que É. a ansiedade, aquela coisa de já sair escrevendo aí, né? Mas, por exemplo, você já assistiu esse vídeo e ele tá dizendo, bom, eu preciso falar sobre os benefícios do Celpe Braço, na cabeça, do home office, né? Sim. E daí o que que acontece? Você já tem que assistir esse vídeo, escutar esse áudio ou ler esse texto de uma forma diferente. Então, leiam esse enunciado, Estratégia. né? Estratégia aí, né? Aí o que o Antônio falou, né? Que ele passou, né? Naqueles exames. Quando me perguntam assim, mas né? Quem é que passa no Sapresso? Quem é que tem essas notas avançado, superior? Todo mundo diz assim, são notas baixas. Provavelmente foram pessoas que criaram estratégias aí, né? Para essa prova de Uhum. fizeram algum tipo de preparação aí, né? Então, a gente sabe que é muito importante você entender esse conceito da tarefa. Você é uma determinada pessoa que escreve para uma outra determinada pessoa. Aí você pode pensar nos níveis de hierarquia que você tem aqui, né? E daí, depois disso, você tem que pensar no formato de texto. Ninguém perguntou, mas a gente sempre dá essas dicas. Carta e e-mail são bem recorrentes aí no exame SAP-Bras. Então, sempre pensem assim, olhem aquele texto que vocês escreveram e digam assim, será que eu poderia realmente usar esse meu texto como um texto real? Será que eu realmente poderia ser um gerente de recursos humanos escrevendo, né, para o presidente aí da empresa? É o que eu sempre digo. Se você acredita que aquele texto está muito próximo da realidade, você já está se encaminhando aí muito bem pro, né, para cumprir a sua tarefa. E não se esqueçam dos propósitos que vocês têm, né? Ó, você tem que apresentar o modelo do home office. Você tem que falar dos benefícios, né? Você tem que falar sobre o que a legislação apresenta sobre segurança. Não se esqueça. Como a Camila disse, ó, check, gente. Check, check. Vai Fiz, dando. fiz, fiz, fiz. Próximo. Fiz, né? Fiz, pronto. Olha, E o fazendo. momento da releitura, né, Fernando? Não Exato. sai passando o texto já para folha oficial. A releitura é mais importante do que a escrita. Aquela hora de você ver se faz sentido. É nesse momento que erro bobo passa. Você escreveu Ah, mais em vez de mas, um isso. verbo ali com uma conjugação errada, um plural que faltou. Então, Exatamente. administrar o tempo, né? Falando um Uhum. pouco disso, para quem está perdido, a parte escrita você tem 3 horas para escrever Uhum. 4 textos. Matemática. A gente não é muito Básica, bom tá? nisso, né? A gente não é muito bom, né, Fê? Sei Bem básica, lá, mas sei que você consegue escrever em 30 minutos. Se você conseguir escrever em 30, tá legal. Você vai uhum. conseguir rever aquele texto com calma, fazer uma letra bonita lá na sua folha oficial, né? Tem muito Uhum. aluno médico, sei que o Fernando também, eu brinco com eles. Olha, não entendi, o que está escrito aqui? Amoxicilina ou prezado senhor diretor? A Não, gente não brinca, né, entendi. Camila? No dia, né? A gente ainda vai na farmácia e o farmacêutico ajuda ali com a Ele receita do médico. ajuda. No Celpibras não vai ter o farmacêutico nos ajudando ali. Então, Não vai ter, e detalhe, a pessoa que vai corrigir tá cansada de já corrigir 50 redações. Você acha que ela vai gastar o triplo da energia para entender aquele amoxicilina que está escrito ali? Não. uhum. Não E entendi, não lembrem, entendi. é,
E lembrem-se, esse conceito que a gente falou aí, né, de você se colocar no lugar de uma pessoa, escrevendo para determinada pessoa, a gente brinca. Ó, o Fernando tá lá fazendo a prova, né? O Fernando não é mais o Fernando. O Fernando, Exatamente, não é né? mais. O Fernando é quem o Celpe Mas, Brás quer que seja, né? heterônimo. Isso. Então, não pode se identificar ali, né, onde você escreve seu texto, colocando, tipo, nenhuma marca de identificação, seja o seu nome, seja a sua assinatura, vocês não podem se identificar sob pena de serem desclassificados aí do exame. Então, não tomem bastante cuidado, porque às vezes uns errinhos bobinhos, assim, umas coisas que vão acabar, assim, induzindo vocês ao erro, né? Então, né? Escreve. Ai, Fernando, o que eu escrevo? Escreve lá João da Silva, escreve fulano de tal, escreve participante do Celpe Brás, escreve outro nome. Só não se identifique ali, né? Na prova escrita ali onde vocês vão passar o texto. E, Isso Camila, é né, a gente tá muito importante. falando de estratégia. Ah, Fernando, mas até agora, né? Sempre me perguntam assim, e a gramática? E a gramática, né? Então, vocês não corrigem, então não precisa se preocupar. Uma vez, eu me lembro de uma ex-aluna falando assim, Fernando, eu tenho a estratégia perfeita para o Celpe Brás. E eu, Opa! opa, já peguei um caderninho ali, eu digo assim, me fala aí que eu quero anotar. E ela disse assim, eu descobri. Ela falou assim, olha, sabe o que eu vou fazer? Como eu ainda tenho um pouco de dúvida, o português é uma língua um pouco mais difícil para mim, eu vou fazer assim, tudo que eu escrever e tudo que eu vou falar no presente. Porque Não! daí, porque daí eu não vou errar. Ai, meu Deus! Funcionou? Daí, né, logo que eu escutei, eu fechei o caderninho e falei assim, olha, precisamos conversar, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Então, assim, a gente não faz, por exemplo, uma análise que a gente diz quantitativa. A Camila escreveu 3 vírgulas. A Camila errou 4 verbos, né? A gente não fica contando, até porque, assim, eu, pelo menos como professor, acho dessa prática terrível, assim, né? Eu É. preciso dar aquela nota final para aquele texto e eu fico, tá, e quanto eu desconto por essas 4 vírgulas que ele esqueceu? Quanto que eu desconto por esses 3 verbos que ele não conjugou de uma maneira apropriada, né? Então, o Celpe Brás, ele não faz isso. Ele faz uma análise muito mais qualitativa, ou seja, o quanto que Uhum. aquele erro, que aquela sua transgressão acaba impactando aí nessa compreensão do texto. Ah, Fernanda, então significa que eu posso errar tudo, escrever então, fazer um monte de erro, mas se esses erros se aproximam do português, não vai ser descontado? Não é bem assim, então. Todo o seu texto está permeado aí por transgressões, por interferências de outras línguas, né? Né? Então, por estruturas, vamos dizer que nem essa minha aluna falou, muito básica de português, é o que eu digo. Você quer escrever no presente? Você quer só falar no presente? Não tem problema. Mas esteja ciente de que a gente não conhece você e eu vou estar analisando o quê? Que você tem uma fala básica do português. Então, nas estratégias, vocês precisam compensar, né? Na hora de escrever. Será que essa estrutura aqui eu não poderia... Eu não gosto dessa palavra melhorar, mas será que eu não poderia pensar em escrever essa estrutura numa forma que tragam aí elementos que diga, poxa, mas essa pessoa tem um nível aí bom, alto de português. Então, gente, estratégia, estratégia. E daí, né, Camila, lá no nosso curso a gente faz muito assim, as nossas correções, a gente faz muitas sugestões, né? Aí para os nossos alunos, olha só, essa estrutura aqui. Gente, vou dar um pequeno exemplo, tá? Né? Sempre me perguntam, mas Fernando, me dá um exemplo aí. Por exemplo, você escreveu lá no seu texto algo assim, eu acho, voltando para nossa tarefa do home office, daí você escreve lá, né? Ah,
vocês escrevem finalizando assim, por isso eu acho que que o home office seria né, é uma boa prática para a nossa empresa. Olha só, vocês podem pensar. Então, dessa forma, talvez o home office seja uma Seja. prática, né? Ó, o famoso subjuntivo, que ninguém, né, gosta muito dele. Então, assim, a gente não está dizendo que você tem que fazer todo um texto coberto por estrutura, sei lá, de subjuntivo, de tempos compostos, de voz passiva, de inversão. Até porque a gente sabe que não vai ficar um texto normal, real. O que a gente Não é o precisa hino é que nacional. não é o hino nacional. Não é o hino nacional. Mas em algum momento vocês precisam nos mostrar aí, né? Que vocês têm um conhecimento aí, né? De estruturas relevantes. Grande dica para quem vai fazer a parte escrita. Lá, os conectores. Vocês podem pensar como conectar as ideias. Não ser aquele monte de blocão, aqueles blocos que não conversam nada, né? Entre eles. Como Então, dar opinião de um jeito mais exatamente. interessante, né? Exatamente. Uhum. Tem uma pergunta aqui do Antônio. É, Muito do material publicado na internet tem um nível de português péssimo. Como Ó, assim? Para se preparar para o Celpibras, você sugeriria algum site de notícias, tipo o BBC em português ou CNN? né? Os grandes canais de comunicação, aí eu acho que são sempre muito interessantes aí, né, de vocês acompanharem. Na Tarefa Acho, 2 que é o Fernando, áudio. desculpa interromper, mas Claro. talvez, Antônio, seja bom você dar uma olhada nas provas anteriores. Esse Exato. acervo, ele é público, ele está disponível Aham. na internet e você vai ver de onde que esses textos são retirados. E é exatamente o que o Fernando estava dizendo, nas Uhum. grandes mídias, né? Então, Exatamente. não vai ser um tweet de Isso. alguma pessoa qualquer, é da Né? grande mídia, né? E do áudio, pensar nessas rádios aí. Claro que, por exemplo, algo que a gente tem percebido aí nessas questões, né, do Celpibras, né, é que, por exemplo, né, tem um tamanho de vídeo. Gente, nunca vai ser assim uma reportagem de 10 minutos, assim, sabe? Gente, imagina Não. assistir 2 vezes 10 minutos, coitado, todo mundo já perdeu 20 minutos aí da prova, né? Só para assistir. Então, claro, os vídeos normalmente não passam, os vídeos e áudios não passam aí de 4 minutos, normalmente, aí, né? E daí o que acontece, o que também a gente tem que pensar que entre um vídeo e um áudio, o áudio, normalmente, eles se pega muito esses programas de rádio, programas jornalísticos de rádio, e rádio tem isso, né? Muita informação num curto espaço de tempo. Então, se vocês se sentem aí, né? Tipo assim, poxa, eu sinto que eu ainda assisto, mas eu não consigo pegar todas as informações. Eu sinto que eu ainda tenho dificuldade. É treinar. Treinar é fazer esse treinamento, né, Camila? É isso aí. Respondendo a pergunta do Cleiton, e em seguida vou falar do nosso curso, então, Fernando. Ele está Uhum. perguntando sobre crase, pontuação. Bom, é o que o Fernando disse mais cedo, né? É uma correção mais global. Obviamente que tudo isso vai incorporar seu texto, vai ficar ainda mais próximo do seu avançado superior, mas é uma correção muito mais global. Vou falar um pouquinho do nosso curso, que eu sei que o Fernando tem uma aula logo depois, então, dia 30 de agosto a gente começa. Estou muito feliz, Fernando, agora falando aqui para todo mundo, de estar com você nessa parceria. Então, se você quiser que Fernando e Camila sejam seus professores, para preparar vocês para o CELPE-BRAS, a gente começa no dia 30 de agosto já. São 12 aulas ao vivo, cada aula tem 1h30 de duração, então 18 horas de curso no total. Na última semana do curso, a gente faz simulados da prova oral individualmente, com cada aluno, com envio de correções, feedback e tudo mais, assim como a correção da parte escrita. Tudo será corrigido, bem bonitinho, já com a sua classificação, com os feedbacks, o que precisa melhorar, o que pode ser melhor e tudo mais. E é isso, estou bem empolgada, a gente já está com a turma quase cheia, né?
Então, a gente tem mais somente algumas vagas. Se você quiser fazer parte dessa turma, as aulas são toda terça e quinta, às 7 da noite de Brasília, então das 7 às 8h30. Todas as aulas são gravadas, então caso você não possa participar de alguma ou prefira assistir depois da gravação, isso será possível. O pagamento é por PayPal para quem está fora do Brasil, é possível o parcelamento também. E quem estiver no Brasil pode fazer um Pix diretamente sem essas taxas internacionais do cartão. Se vocês quiserem mais informações, é só mandar uma mensagem para mim ou para o Fernando, que com muito prazer a gente vai responder vocês, para vocês fazerem parte do nosso grupinho, né, Fernando? Exatamente. Nosso grupinho aí que começa dia 30 de agosto e até ali a gente diz, depois do exame a gente está dando suporte, até depois do exame, ali a gente está tirando aí as dúvidas de vocês, né? Mas eu fico super feliz, né, que eu e a Camila a gente conseguiu esse ano, né, materializar essa nossa parceria aí como dois professores que amam muito a língua portuguesa, que amam muito o CELP-Brás, que gostam muito aí de trabalhar. Enfim, né? A gente já está aqui, gás total, pensando o que fazer nas atividades, né? Toda essa questão. Camila, eu acho que alguém perguntou, né? A pergunta se as provas são iguais em todo o país, a gente já falou, mas sim, todo mundo faz a mesma prova. E perguntar assim, o que é um elemento provocador? Adoro o nome, adoro esse nome. É para te Né? provocar mesmo. Provocar. É uma Exatamente. imagem, um pequeno texto, uma publicidade, que faz parte da parte oral, dessa interação. E é geralmente para te questionar, te provocar, tirar perguntas dali. E foi o que a gente falou no começo. É muito interessante mesmo para quem é professor e quer usar em contexto fora de CELP. Tem muita coisa bacana. E acho que uma coisa interessante de dizer é que eu e o Fernando, a gente trabalha com CELP há muito tempo já e ambos somos avaliadores, né? Eu trabalhei com a parte oral por um tempo, o Fernando continua trabalhando com a avaliação da parte oral e escrita oficial. Então, a gente conhece um pouquinho, né, sobre isso. Sabe dos perrengues também, dos problemas, de tudo isso. Então, acho que vai ser muito bacana mesmo. Tô feliz de verdade de fazer essa parceria acontecer. E que mais a gente tinha para falar? Acho que era isso, hein, Fernando? Eu acho, ó, agora sim, né? Sentiu aí, né, que, poxa, acho que eu tô precisando me preparar depois que a Camila e o Fernando falaram tudo isso, né? Manda uma DM pra gente, né? Manda. Entra em contato aí com a gente, enfim, que a gente apresenta aí, né? Mas no próprio site do Brasileirices tem todo o programa lá do curso, né? Que vocês podem acessar ali e ver e olharem as estruturas, né? E é o que a gente diz, a gente sempre tá aqui, né? Esperando vocês. A gente até pode demorar, às vezes, um pouquinho para responder. Sempre pensem. É porque eles estão em aula, eles estão fazendo a parte, mas É. sempre. A gente nunca deixa Ninguém vocês. relaxa aqui, ninguém Ninguém descansa. relaxa. Tá todo mundo aí até o dia 20 de outubro, tá todo mundo ligado aqui. Agora ligou o modo CELP-Brás, tá on agora, né? E até agora, 20 de É outubro, a 20, gente é tá isso aí. nessa. Uhum. Com certeza. Maravilhoso. Bom, Né? então quero agradecer a presença de todos. A live ficará gravada. Então, se você está assistindo a gravação, também te mando um abraço. E é isso. Boa prova para todos. Esse exame começa dia 18, de 18 a 20 de outubro. E a gente está à disposição por aqui. Fernando, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A todos os participantes, um abraço para vocês. E a gente se fala. Tchau, tchau, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa comunidade, né? E até o dia 20 estamos aí, né, em operação total aí no CELP-Brás, né? É isso aí. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, 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 tchau. pessoal.